Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. A permissão para o voto feminino no Brasil foi declarada há 89 anos, em 24 de fevereiro de 1932, com a chegada do primeiro Código Eleitoral brasileiro. Ainda que pareça muito tempo, o Brasil declarou esse direito mais de 10 anos depois da maioria dos países que o fizeram na primeira década do século XX. Quase 9 décadas já se passaram, mas a representatividade das mulheres em cargos públicos ainda é muito baixa. O país tem apenas 15% de participação feminina no Congresso Nacional. O direito de votar das mulheres gerou grandes polêmicas entre o fim do século XIX e o início do século XX, e a luta para esse objetivo poder ser considerado um dos marcos do nascimento do feminismo no mundo. No programa de hoje, doutora Regina Cioff, vereadora. Está no ar o Jornal 360. Olá, boa noite, seja bem-vindo à TV Pós, mais uma quinta aqui junto com você, às 20 horas, lembra sempre disso, né? Agora nosso horário é às 20 horas e hoje vou falar sobre mulheres. Você tem um tema que eu gosto tanto de falar na TV Pós, é sobre mulher, né? Acho que a gente ainda ocupa tão poucos lugares que a gente merece ocupar pela nossa capacidade. E se tem uma mulher que sabe ocupar espaços e realmente trabalhar quando ocupa esses espaços, é a minha convidada de hoje. Gente, faz tanto tempo que eu não entrevisto essa moça aqui do meu lado, que é a doutora Regina Cioff. Você tá boa? Tudo bem, boa Quanto noite, tempo que Carol. Eu não te entrevisto? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada né? você, a sua Muito bonito aí o início aí, o seu editorial. Obrigada, né? doutora. E é muito importante as pessoas terem consciência. Eu vou pedir a licença. Fica à vontade. Tirar a máscara, pode pessoal. Tirar. Nós estamos em distanciamento aqui. Álcool gel, protocolos álcool gel, aqui protocolo, tudo de certinho. segurança. A senhora já foi vacinada também, né, doutora Regina? Já fui, né? Já foi, né? Mas eu não. Então você fica quietinha você aí. não. E outra coisa, eu tomei a segunda dose tem 2 semanas. Nós temos que esperar aí. E você passou bem com as vacinas? Passei, tranquilo. Todo mundo foi que vem a Coronavac. Aqui, o pessoal gosta de saber. Passou passei bem, muito bem, não tive nada, assim, praticamente nada. Um pouco de náusea que eu tive nas 2 doses. Uma certa desconforto abdominal, mas coisa muito leve que nem precisei tomar medicamento nenhum. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Gente, a doutora Regina Cioff vacinou porque ela é profissional da área médica, ela é médica, tá? Então, embora eu acredito que todo mundo a conheça, mas se de repente você está vendo aqui pela primeira vez ou vendo a doutora pela primeira vez, é por isso que ela tomou a primeira e inclusive a segunda dose. Deixar bem claro. Eu trabalho no PSF, né? E a frente lá também. Não é um pronto-socorro, mas é um local que nós atendemos muitas pessoas. Frente médica, e aí doutora? É claro que eu entrei dentro do protocolo, segui as orientações todas. Na primeira vez que as doses que chegaram, eu não cheguei a vacinar, esperei o segundo lote quando me convocaram para vacina. É bom E é importante a gente ter essa consciência que todos vão ter sua vez. Infelizmente, nós estamos aí numa lentidão horrível, nós só 2,87% da população brasileira. E as políticas públicas que não são implantadas de forma planejada, de forma comprometida com a população, nós acabamos pagando por isso, né, Carol? Eu vou querer falar mais disso também, porque hoje completa 1 ano, né, do início da pandemia no Brasil, levando, não em Poços, tá, pessoal? No Brasil, levando em consideração o primeiro paciente que contraiu o vírus no estado de São Paulo, ele veio da Itália, então hoje completa 1 ano. Mas pro finalzinho do programa a gente vai falar disso, porque agora eu quero falar desse voto feminino. Olha aí, gente, segundo o TSE, 2020 teve o maior número de mulheres disputando cargos eletivos e eleitos da história. Foram 651 prefeitos, me corrija se eu estiver errado aqui, doutora, e 9.196 vereadoras eleitas, dados do TSE, tá? As mulheres são equivalentes a 100,5 milhões por cento dos habitantes. A gente passa de 50% da população, mas ainda a gente é muito pouco representado. Corresponde a 15% dos cargos políticos no país. Aí a minha pergunta aqui é o seguinte: você acredita que os números indicam
reivindicam ainda temas relacionados diretamente à vida das mulheres, mas que elas continuam sendo pautadas e decididas pelos homens? Olha, infelizmente, Carol, as mulheres ainda têm que galgar um espaço muito grande na questão, em vários setores da sociedade. Sim. Vários setores. Mas, como nós estamos focando na política, é preciso que as mulheres, elas têm que ter a consciência que são capazes e que devem sair da zona de conforto e também ter esse enfrentamento de ir até um pleito eleitoral. Não é fácil, né? Você enfrentar um pleito eleitoral, a sua vida é exposta, você já fica sujeita a críticas, mesmo antes de ser eleita, só pelo fato, às vezes, de você ser candidata, porque ainda existe, a gente vive em um país muito machista, né? Totalmente. E que as mulheres, muitas vezes, se retraem nesse sentido. Mas o que eu tenho observado, Carol, é que isso tem melhorado. Eu acho que as mulheres estão tendo mais consciência da importância de participar efetivamente da política, porque somente quando nós tivermos um número de mulheres, vamos dizer aí 30%, 40% por aí, que nós vamos conseguir trabalhar as políticas públicas que são importantes para as mulheres, a questão da violência doméstica, a questão do planejamento familiar, que ainda estamos com problemas, as mulheres... Salários iguais. Salários estão aquém, né, do que as mulheres merecem, comparando com o homem na mesma função, a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual. Nós temos muito trabalho para fazer em prol das mulheres, né? E o que eu sempre tenho chamado as mulheres que participem da Câmara Municipal, no nosso caso aqui, que venham participar, que venham trazer suas reivindicações. Eu e a Luzia, né? Somos da... As duas vereadoras eleitas na nossa cidade, As né? duas, né? Sempre é de duas em duas. Eu brinquei isso, né? Hoje aqui. Eu falei, gente, é sempre de duas em duas. O que acontece? Sempre de duas em duas. E agora eu e a Luzia, nós estamos aí, é claro, na Comissão de Direitos da Mulher. Queremos falar de e tudo nós isso. Vamos desenvolver um trabalho mais proativo, mais pragmático, no sentido de trazer as mulheres para dentro do Legislativo e discutir os vários aspectos que nós precisamos colocar na mesa, né? Sem dúvida. E, claro, a questão da política, a questão da importância de sair desses bastidores, vamos dizer assim, muitas vezes reclamando de uma série de coisas. E confiar, porque é interessante que se você pegar as votações, às vezes assim, pontuais, as mulheres são mais votadas pelos homens do que pelas próprias mulheres. Exato, esse ponto que eu queria tocar, E aí, a gente não entende muito bem por que mulher não apoia a mulher? A mulher, assim, de uma maneira geral, né, Carol, não apoia a mulher. A gente fala de empoderamento, de sororidade, palavras tão lindas, né, gente? Mas é palavra mesmo, que na prática a gente não vê acontece absolutamente nada disso. Na verdade, é assim, ó. E quando eu digo mulher, tá, não se ofenda, a gente está generalizando, mas os números não mentem, gente. São os números que não deixam a gente mentir. Mulher não apoia a mulher, e nem só em cargos políticos, doutora Regina. A mulher não apoia a mulher. Na vida, em tudo. Parece que é uma competição. Quer dizer, você prefere, muitas vezes, votar em um homem, e aí você vai ver histórico, tem histórico de assédio, tem histórico de violência em casa, do que votar numa mulher que está se propondo a lutar por tudo isso. Por quê? Pois eu li uma vez um estudo, interessante, sobre essa questão da mulher não votar na mulher. É claro que a gente está falando de uma maneira genérica. Por favor. O que acontece? A mulher, ela tem uma competitividade entre si. Sim. Isso é uma coisa cultural, tá, Carol? E essa competitividade, muitas vezes, a mulher, porque quem enfrenta um pleito eleitoral, quem chega a ser uma vereadora, uma governadora, uma prefeita, o que for, ela enfrenta uma situação de muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. Como eu sempre digo, a gente tem que chegar chegando. Porque se você chegar na calma demais, infelizmente, os homens tomam conta. Bom, te abafar. Tá? Não vai ter jeito. Tentam abafar. Isso infelizmente, acontece. O que eu não tenho notado nessa Câmara agora. Fica aqui minha gratidão, meu carinho pelos colegas. Eu ia fazer a pergunta de como é que está o ambiente da Câmara com vocês. O ambiente desta Câmara, eu estou gostando muito, tem muito respeito ali dentro. Claro que a gente está no início do pleito, né? Mas exatamente, ainda assim... está no início, muita coisa ainda vai acontecer, mas eu acho que o início é importante para a gente melhorar isso e avançar nessa questão do respeito mútuo, né? Eu e a Luzia, nós duas mulheres,
nós respeitamos os nossos colegas, eles têm que nos respeitar também, né? Mas eu tenho visto isso, se você veja, eu consegui me eleger ouvidora com a maioria dos votos, né? Com a votação plena, né? Sendo mulher, vamos dizer assim. Sendo mulher. Fui a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal, do qual eu tenho muito orgulho. Você tem vários marcos, né, doutora Regina, enquanto mulher. Não só a Câmara Municipal, também foi diretoria de hospitais. Você tem vários marcos enquanto mulher. O que você acha que você fez enquanto diferente? Tive coragem. Você acha que essa é a palavra? Eu acho. Eu acho que eu tive a coragem de enfrentar situações difíceis, né, de como chegar perto de vários homens, por exemplo, na época da Santa Casa, eram intimidar, seria isso? Não me intimido, eu tenho um perfil que eu não me intimido, eu acredito que eu posso ajudar, eu acredito que eu posso agregar valor a alguma coisa, por conhecimento, né? E também eu acho que um pouco é perfil, tá, Carol? Tem perfil de mulheres que avançam mais, que lutam por aquilo que acreditam, que elas não se intimidam com nada, e tem mulheres que são mais na delas, mais tranquilas, só que eu acho que a gente precisa ter uma união grande, nós precisamos elaborar e lutar por políticas públicas para a defesa da mulher, em todos os sentidos, igualdade salarial, uma coisa assim, que é inadmissível o homem ter a mesma função que a mulher e ela receber 30%, 40% às vezes a menos do que o homem. Então, eu acho que perfil, determinação, são pessoas que têm determinação, como todas aquelas que hoje ocupam algum cargo público, eletivo, né? Hoje nós estamos aí com 14,5%, quase 15%, como você disse. 15%. Mas é isso, quando eu decidi, por exemplo, colocar meu nome para a direção do hospital, eram só aqueles médicos mais renomados, Dr. Calbi, Dr. Cavini, saudosos, o próprio Dr. Vitor Cardillo, que está aí entre nós ainda, graças a Deus, esses médicos assim, renomados. E quando eu falei, olha, eu quero ser diretora do hospital, aí falaram para mim, imagina, você é uma menina, você está pensando o quê? Falei, não, eu quero. Mas estava implícito, vírgula, você é mulher, ponto, né, doutora? Você é mulher, você é menina. Eu não era nem menina, já era, né, já tinha até filha, tudo. Então eu falei, olha, eu quero tentar. E tentei e ganhei com 64% dos votos. Foi a primeira tentativa. E depois disso eu fiquei mais 3 mandatos, né? E esses 3 mandatos que eu fiquei, eu já tinha 80%, 90%. Porque diretora clínica e somava diretora técnica. E eu acho que eu fiz um trabalho bastante relevante para... Senão não teria ficado esse tempo com uma votação expressiva, e né, doutora? Depois, assim, eu acho que a gente tem que buscar nosso espaço. Só que não vem de graça, Carol. A gente tem que lutar por ele. Nós temos que buscar argumentos suficientes para poder chegar a dizer, olha, eu também posso. E eu acho muito importante, doutora Regina, porque você falou de perfil, e eu concordo com você. E mesmo que você não tenha o perfil, não queira estar à frente, mas você pode apoiar quem quer. E eu acho que essa é a parte importante. Foi quando eu falei que mulher não apoia mulher, a gente precisa mudar essa realidade. É claro que você deve apoiar aquela pessoa que você acredita, que os propósitos são próximos aos seus, aquilo que você acredita que pode ser melhor dentro do cargo, enfim, que ela estiver pleiteando. Mas eu acho extremamente importante a mulher quebrar esses tabus de que, dessa rixa, competitividade, picuinha, essa picuinha, ciúminho, picuinha, né? Eu acho que fica aí, no fundo, parece que o medo dela ser mais competente, o medo dela ser melhor do que eu. E é muito interessante, Carol, não dá pra entender. É uma oportunidade até para falar. Por exemplo, por eu ter ocupado cargos importantes, estar hoje como vereadora em uma série de situações, muitas pessoas olham em mim e falam assim, nossa, doutora Regina Scioffi é muito metida, ela é muito isso, porque assim, eu sempre andei de salto, eu gosto, eu dava plantão de salto, é uma questão minha. Entendeu? Não, mas isso é vaidade, é gostar de estar bem arrumada. Isso é gostar. E por ter conseguido cargos, assim, ocupado espaços, vamos dizer assim, melhor, muitas pessoas que não me conhecem, às vezes fazem juízo de valor. Ah, porque ela é dura, porque isso e aquilo. O julgamento, né? É aquele julgamento da roupagem, não do interior. Sim. Não de conversar. Não estou aqui, sabe, fazendo crítica. Eu estou fazendo uma colocação que é interessante. Antes das pessoas julgarem, as pessoas têm que conversar, né? Muitas vezes, só que quando eu estou no comando de alguma coisa, Carol, ou quando eu estou exercendo
por exemplo, um cargo como eu estou agora, como vereadora, eu sou séria mesmo. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que ter muita seriedade nas nossas atitudes. Você está representando o povo que te elegeu. Exatamente. Isso não significa que eu sou arrogante, não significa que eu não sou uma pessoa de diálogo, não significa nada disso. Então, aliás, eu vou fazer aqui vou te cortar muito para dizer. Gente, a doutora Regina me atendeu prontamente, viu? Quando eu liguei convidando ela para participar do 360, foi só uma questão de agendas, né? Ela tinha uma data que ela viu um compromisso, mas ainda chegou aqui me pedindo desculpa porque não pôde me atender na semana passada. Então, se isso não é ser metida, doutora, eu não sei o que é, viu? Ela foi extremamente gentil, viu, então, gente? E isso, às vezes, a gente fica sabendo, parte mais de mulheres do que de homens. Mas isso é certeza. Entendeu? Né, doutora? Mais de homens achar que... Eu estou citando a minha pessoa como exemplo, porque eu posso falar de mim, né? Mas eu sei que muitas mulheres que enfrentam, ela é muito brava, é muito coronel. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente não for firme, se nós não formos determinadas, se nós não lutarmos pelo nosso espaço, pelos nossos direitos, passam em cima de nós como se fosse uma avalanche. É impressionante. Então, muitas vezes quando a gente se mostra muito dura, é porque se você não for firme naquilo que você acredita e lutar por aquilo, você não vai conseguir, né? Eu me lembro muito bem, você deve ter acompanhado, porque foi um assunto, quando eu quis proibir o uso do amianto aqui em Poços. Eu me lembro, lembra disso? Doutora, lembro. O que eu sofri com aquilo, o que eu sofri para poder, eu tive que ser muito dura, Carol. Eu tive que ser muito firme, porque eu não podia admitir que trabalhadores e pessoas trabalhassem com um produto que era prejudicial à sua saúde. Então, eu tive que batalhar. Eu demorei 3 anos para conseguir aprovar e nós conseguimos aprovar. Empresas, bati de frente com empresa, bati de frente até com colegas, bati de frente com o executivo, eu bati de frente. Então, naquela época, muitas pessoas falavam, mas ela é muito dura, ou eu não teria conseguido aprovar. E hoje é proibido o uso de amianto, não só pela nossa cidade, que nós somos pioneiros em Minas Gerais, com essa lei, como Belo Horizonte, aliás, Minas Gerais, que passou também a integrar 52 países que não utilizavam mais esse minério assassino. Certo. Então, eu estou citando isso como exemplo, porque eu realmente tive que foram ser firme. marcos, né? Foram marcos, tiveram muito marcos e tudo. E muitas pessoas me julgaram muito dura, outras pessoas acharam que não. Mas é muito importante entender que aqui por trás dessa vereadora tem um ser humano. Tem uma pessoa que ama, tem uma pessoa que tem família, tem uma pessoa que fica doente, tem uma pessoa que sofre com os outros. E tem uma mulher. Por uma série de coisas, e tem uma mulher. Com certeza, tem uma mulher. Então, por trás de uma vereadora, por trás de uma prefeita, por trás de uma governadora, o que for, tem um ser humano, né? Então, é muito importante entender isso. E eu peço aqui, aproveito mais uma vez, vamos participar da política, vamos para dentro da Câmara. Nós vamos fazer muitas ações lá na Câmara Municipal, através da Comissão de Direitos de Mulheres. Nós estamos muito empolgadas. Esse mês agora de março, nós vamos ter aí o mês, né, internacional da mulher, no dia 8. Nós vamos ter várias programações, palestras importantes. Tem a doutora Ângela, que é a delegada da Defesa da Mulher. Ela tem a doutora Ângela, que é ginecologista, vai falar. Tem mulheres que vão falar sobre esporte, sobre empoderamento. Então, participem, sabe? Porque é importante vocês participarem, darem ideias. É isso que nós precisamos para nos fortalecer e juntas a gente conseguir avançar em políticas públicas para a defesa das mulheres. Não para passar a mão na cabeça, mas para a gente ter os nossos direitos garantidos, que nós temos muitos direitos que são usurpados pelos homens, infelizmente. E aí cabe tudo isso a matéria que você vai assistir agora, de 89 anos do voto feminino. É muito pouco tempo, ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Mas vale a comemoração porque é um direito que nós conquistamos. Isabela votou pela primeira vez no ano passado para prefeito de São Paulo. Ela conhecia o ritual, mas foi totalmente diferente. Quando eu ia com os meus pais, meu pai me falava o número e eu apertava para ele, né? Apenas isso. Dessa vez eu escolhi quem eu queria, eu pesquisei, eu estava muito mais participando
e achei muito legal a experiência fui na minha escola antiga, votei, tudo, compartilhar com os amigos, né, as opiniões. Essa outra Isabela não vê a hora de passar por essa experiência, adiada por causa da pandemia. Eu não consegui sair para tirar o título, nem preferi evitar, já que não era obrigatório, né, evitar realmente por causa do distanciamento social. Mas já pensei sim sobre o meu primeiro voto vai ser nas eleições presidenciais de 2022. Muitas das nossas bisavós e avós não tiveram essa experiência. Faz apenas 89 anos que as primeiras brasileiras puderam votar. E ainda assim, apenas as mulheres casadas com autorização do marido ou as viúvas com renda própria podiam escolher um candidato nas eleições. E esse machismo político não era só aqui nas nossas terras. Na França, o voto feminino só chegou 12 anos depois do Brasil, em 1944. E na Suíça, apenas em 1971. No Brasil de hoje, temos uma lei que garante, no mínimo, 30% de candidatas mulheres. Mas dentro dos partidos, a luta continua. Mas ainda existem barreiras, né? Você tem a distribuição de recursos para as candidaturas é mais desigual, então as regras da última eleição de 2020 de tornar mais igualitária a distribuição de recursos é um avanço, a lógica, ter mais mulheres que possam exercer, serem dirigentes partidárias, seria importante também. As mulheres são a maioria da população brasileira e também a maioria entre os eleitores. Quando tivermos pelo menos a metade dos espaços políticos, muita coisa pode mudar. Quanto mais diversidade a gente tem no parlamento, quanto mais representação a gente tem de diferentes grupos, melhora o debate público. Com certeza. Muito bom. Tudo que a doutora Regina comentou aqui antes. Doutora Regina, eu quero fazer um intervalo, mas eu quero uma pergunta antes. Como é que é ser mulher, ser presidente de partido? Você é presidente do seu partido, como é que você lida com esse machismo estrutural? Sim. Vamos para depois do intervalo? Vou intervalo e eu volto com essa, tá? Não fica aí, participa com a gente, você participa através do WhatsApp, a gente está ao vivo, tá? Estamos de volta com o Jornal 360 nessa quinta-feira e a nossa reprise, você já sabe, domingo às 14h30, tá? Bom, a gente terminou o primeiro bloco aí deixando uma pergunta no ar. A doutora Regina é presidente do partido dela e eu queria saber como é que ela lida com esse machismo estrutural, né? Ainda há todo esse machismo dentro de partidos políticos. Olha, quando você assume uma posição diante de um grupo, diante de outras pessoas... Lá vem a brava de novo, quer ver lá? Na verdade é o seguinte, você tem que mostrar primeiro que você está preparada. Que você não está pedindo ou solicitando votos ou coisa parecida porque você é bonitinha ou porque você é isso ou é aquilo. Não, você tem que mostrar conhecimento, primeiro. E antes de você... de assumir alguma coisa, você tem que procurar conhecer aquela situação, você tem que estudar. E quando você vai solicitar isso, você mostra uma competência. A competência é muito importante. E outra coisa, eu peço sempre, gente, eu quero oportunidade. O que nós precisamos é oportunidade. Você tem que dar oportunidade para as pessoas, porque somente você dando oportunidade para todos é que você há uma evolução do ponto de vista estrutural para você enfrentar. Agora, não vou ser hipócrita aqui de dizer que tem hora que você não tem que chutar o balde para dizer, olha, eu sou capaz, eu quero, eu posso, vamos colocar aqui, mas eu não vou simplesmente me retrair porque eu sou mulher. Então, lidar com isso, para mim, não é difícil. Eu não sinto dificuldade. Você se sentiu ameaçada em algum momento? Ameaçada, cara? Ameaçada no sentido, gente, eu não falo fisicamente, tá? Nesse sentido de violência mesmo.
já me senti ameaçada. Entendi. Já me senti ameaçada, mas... Como é que você ficou, doutora? Como é que foi a sensação disso? Olha, uma sensação muito ruim. É uma sensação de que nós temos que evoluir muito ainda. Uma sensação de uma certa impotência, frustração. seria isso? Você se frustra. Porque você mostra, você trabalha, as pessoas fazem e, de repente, querem te jogar para o escanteio como se você fosse um objeto, ou uma coisa qualquer, e não valorizando. Então, já sim, não foram muitas vezes, graças a Deus, mas já senti sim. O que é importante também a gente falar aqui, Carol, que não é que a diversidade das mulheres ocupando cargos eletivos é muito importante. Nós vimos aí na reportagem, é muito importante de todos os setores, sabe? Porque você aprende, você agrega conhecimento. Se eu tenho um setor e você a Carol tem outro, eu tenho certeza que nós vamos trocar informações e nós vamos crescer juntas. Nós vamos crescer juntas, sem competitividade negativa aflorando nos momentos de discussão. Porque discutir ideias é completamente normal, diferente de você discutir com desrespeito, muitas vezes faltando com a sua postura, porque nós temos que ter dignidade numa discussão. Não, discutir é muito saudável, né, doutora? Você tem que saber ouvir, né? tem que saber ouvir. E eu digo que ouvir não é somente escutar. Escutar é fisiológico. Entra aqui, bate lá no martelo, é verdade que chama martelo, verdade. Sai e tudo bem. Ok, é o som que está passando. Mas ouvir é ouvir com o coração. Refletir. É você também entrar no problema do outro, ou na fala do outro, né? Então é algo que eu me eduquei muito, sabe, Carol? Por ser médica, é claro que isso me ajudou demais, porque quando alguém me fala de algum problema físico, eu consigo muitas vezes saber que aquele problema físico, mesmo sendo uma criança, às vezes quando a mãe está falando, a criança tem algum distúrbio de comportamento, algum pode transtorno. Ter um reflexo emocional também. Pode. Né, então, se eu escuto apenas, eu não vou chegar à conclusão que aquele caso de representatividade orgânica, né, corpo, tem a ver com um problema de um problema emocional, por exemplo. Então, é muito importante você saber ouvir, por isso que Deus fez pra gente, olha, 2 ouvidos e uma Sem boquinha, dúvida. né? E aprender também a se colocar no lugar das pessoas, sabe, Carol? É muito importante se colocar no lugar das pessoas. Eu gosto muito dessa frase, doutora. Essa frase é muito poderosa. E colocar isso em prática é muito poderoso, né? Pois é. Eu tenho esse perfil. Eu coloco muito... Quando eu estou ouvindo uma situação, eu falo, nossa, e se fosse comigo? E se fosse com a minha filha? Se fosse com o meu... né? Então, isso é muito importante. Nos educar cada vez mais para a gente participar efetivamente, principalmente nós que estamos representando a população. Chegam casos que, se você não coloca no lugar, você não consegue buscar o caminho melhor para resolver. Então, a questão de ser médica, isso me ajudou muito até na política. Me ajudou muito, sou sincera. É porque as pessoas vêm no momento mais frágil, né? Bem, procurar. Com certeza. E a gente está vivendo um momento tão difícil, Carol, essa questão da pandemia, tão difícil, que as pessoas estão totalmente perdidas, descontroladas emocionalmente. Então, é muito importante a gente observar com carinho, ouvir com carinho e depois buscar solução se aquilo nos pertence. Ser um porto seguro, né, doutora? Ser um porto seguro. Né? Isso não estou aqui fazendo nenhum tipo de falácia, mas é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que fazer. Então, você ser humano é uma coisa. Você estava falando comigo agora há pouco ali, até falei para a Carol, me explica direitinho. Porque a gente está falando de redes sociais no intervalo. De rede social. Ela estava falando para mim, ela falou assim, olha, exposição é diferente, humanização é outra. Totalmente, as pessoas e ela não concorda confundido. Como as mulheres às vezes estão se expondo, né, Carol? Demais, né? Humanizar é muito bem-vindo, é sempre muito bem-vindo. Você mostrar aí o seu lado humano nas redes sociais, né? Mas a exposição às vezes está muito exacerbada. Está muito exacerbada e isso não é bom. Depois vem frutos aí. Eu quero até falar, tem até a ver com o que eu vou falar aqui, né? Sobre violência aí contra a mulher. A gente falou sobre voto, sobre o direito, agora eu quero falar um pouquinho sobre
sobre desafio, e a violência contra a mulher, sem dúvida, é o maior desafio que a gente encontra. Só em 2020, gente, olha esses números, foram 1.300, só em 2020, 1.389 denúncias, tá? Agora imagina o que não chegou a ser denunciado. Eu quero que você acompanhe comigo essa matéria da Alice Dionísio do Haroldo Esmeraldino. A cada hora, 536 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, mais de 16 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão. Para evitar que esses números cresçam, foi criada uma rede de proteção às mulheres. Junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com os serviços de assistência social da Prefeitura. Então, assim que chega a informação de alguma violação de direito contra a mulher, agressão, ameaça, o Ministério Público atua na medida em que leva esse requerimento à Justiça e processa o agressor pelo ato cometido. De acordo com a Secretaria de Justiça Pública e Segurança do Estado de Minas Gerais, em 2020 foram 1.389 denúncias de violência contra a mulher aqui em Poços de Caldas. Nós percebemos que desde o implemento da Lei Maria da Penha, o número de casos de violência contra a mulher aumentou. Eu entendo que essa violência sempre existiu, mas hoje, com a mulher tendo mais acesso à informação, através da imprensa, através dos órgãos públicos, ela tem tido mais oportunidade de buscar ajuda e sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento agressivo. Então, eu entendo que a gente tem tido mais casos, sim, mas as mulheres têm tido mais oportunidade de buscar ajuda contra a violação dos seus direitos. E ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Além de adquirir leis que garantam a sua segurança, elas também passaram a ganhar espaço no mercado de trabalho, o que é fundamental para quem vive em um relacionamento abusivo. Normalmente, quando a mulher sai de um relacionamento abusivo, ela fica desamparada. Ela não tem condição de se sustentar, muitas vezes ela fica também responsável pelos filhos e ela não tem como se manter. Então, essa importância é fundamental, né? A gente promover esse apoio para essas mulheres, para que elas possam continuar suas vidas e construir seus sonhos e também cuidar dos seus filhos. Por isso, desde 2012, a Marlene apoia e incentiva mulheres a buscarem uma independência emocional e econômica. Nós encaminhamos essa mulher para os programas de capacitação que nós temos para o empreendedorismo. Então, a gente também vai fazer um mapeamento desse perfil dessa mulher. Se ela tem algum talento se ela já sabe fazer algum tipo de atividade, como culinária, como costura, ou se ela é vendedora, se ela tem alguma técnica. E aí nós vamos modelar negócios e também prepará-la para o mercado de trabalho de acordo com o seu perfil. E engana-se quem pensa que violência é apenas física. Violência moral, violência psicológica. Então, aquele ciúme excessivo que passa a ser ameaça, que passa a retirar a mulher do convívio, das amizades e da família dela própria. Começa-se a anular a mulher, acabar com a autoestima dela, é violência psicológica também, através de xingamentos, palavras de baixo calão. Enfim, temos também a violência patrimonial, violência sexual, que ainda que a mulher seja casada, ela não é obrigada a manter relação sexual se ela não quiser, até a pior forma delas, que é o feminicídio. Todas essas vítimas são acolhidas e encaminhadas a unidades responsáveis por fazer um acompanhamento social e psicológico. As vítimas chegam aqui na delegacia, elas são acolhidas, se quiserem, por psicólogos, por uma psicóloga especificamente, que já trabalha aqui há muitos anos e exerce um trabalho de excelência, uma excelente profissional e pessoa. Também toda a equipe aqui já tem o know-how de atendimento às mulheres, tanto vítimas de violência quanto de vítima sexual. Então, é uma delegacia que preza muito por esse acolhimento para a mulher se sentir bem ao denunciar. A Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de direitos e de formas de proteção da mulher que está em situação de violência. Desde do afastamento do agressor do lar, da não aproximação do agressor, até mesmo uma pensão, se a mulher não tem condição de se sustentar
fora, se o sustento vem do agressor, a justiça pode estabelecer de imediato um valor para que o agressor pague, para que a vítima consiga se reorganizar e sair daquela relação de forma digna. Mas para que isso aconteça, é necessário o principal: denunciar. São fundamentais, se a mulher estiver em risco iminente ou atual, ligar para o 190, acionar a polícia militar. Lembrando que o descumprimento de medidas protetivas também dá prisão em flagrante do agressor. Então tem que ser comunicado de imediato à polícia militar ou vir até a delegacia para fazer o registro posterior e pedir providências. Tem também os canais que são de denúncia anônima, 181, que é o Disque Denúncia Unificado da Polícia Civil com a Polícia Militar, e também o Disque 180, que mantém o anonimato tanto de vizinhos, parentes, quanto da própria vítima. E aí eu queria que a doutora Regina reforçasse aqui nesse momento, a gente falou já um pouquinho disso no início do programa, a importância das comissões que a Câmara traz. E há uma comissão exatamente com esse intuito da violência contra a mulher. Eu queria aproveitar, Carol, esse momento aqui, mais uma vez, para conversar com você, mulher, né? Você ir para dentro da Câmara Municipal, participar conosco, não precisa ser só nas comissões, não. Se quiserem fazer reuniões, nós estamos à disposição para conversar sobre política pública, para conversar sobre ações a desenvolver no nosso município em prol das mulheres, ajudar para que a gente possa criar projetos de lei, anteprojetos, para o bem da mulher, para que a mulher possa realmente começar a galgar mais espaços naquilo que é direito dela. Mas para isso, nós precisamos de você, né? Nós precisamos que você saia, não vai adiantar. Procure, vamos ver se vai adiantar ou não vai adiantar. Nós estamos com muita determinação para trabalhar em prol das mulheres, não só das mulheres, em prol da cidade, mas nesse caso específico, é muito importante vocês irem, que vão agregar muito valor ao nosso trabalho, e que é um trabalho que nós temos que fazer, a governança compartilhada. Hoje em dia, nós temos que trabalhar juntas. Estamos lá à disposição, tem os canais, agora tem qualquer denúncia que queiram fazer, não denúncia de violência, porque não é o nosso propósito, né? Tem a delegada aí, a doutora Ângela, que graças a Deus uma delegada mulher, né, para tratar de assuntos de mulher, que entende muito mais. Promotora, né? Também, doutora Luz Maria. Posso ser privilegiado, viu, doutora Regina? Eu falo aqui na nossa cidade, a gente tem toda uma estrutura muito grande para fazer esse acolhimento. Exatamente. Agora, né? As pessoas que estão, precisam aproveitar dessa estrutura, né? Precisam aproveitar desses instrumentos que nós estamos oferecendo, né? Nós temos que... existe um livro até que eu quero ler, e até que chama-se Maria da Penha em Miúdos. Não li também, deve ser muito bom. É muito interessante, eu até fiquei sabendo desse livro hoje, e já vou procurar para poder ler sobre a Maria da Penha, porque lá está bem esmiuçada. Trazendo toda a história dela. Exatamente. Então, gente, participem que vocês não vão se arrepender. Vamos preparar para a próxima eleição, né? Porque é muito fácil, chega na época de eleição, 30% tem que ser mulher. Primeiro, se 30% tem que ser mulher, 30% de mulheres teria que ocupar as cadeiras. Mas não acontece isso. Seja, não acontece claro, isso, é claro, para poder atender uma lei, não, 30% tem que ser mulher. Mas na hora de falar 30% vai ocupar o Senado, 30% vai ocupar a Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, aí não dá. Por quê? Por que vocês acham? Porque são homens que fazem as leis, e são a maioria. E as mulheres que estão lá, como são minoria, voto vencido. É sempre assim que acontece. E ainda não tem apoio das mulheres. E ainda não tem o apoio das mulheres. Então, gente, vamos mudar o pensamento, vamos mudar nossos paradigmas para que a gente possa realmente avançar, principalmente na política, porque a política faz a diferença na nossa vida. Não tenho dúvida. Mas política pública faz a diferença na vida de todos nós. E políticos nós todos somos. Quando nós nascemos, Carol, sem dúvida, doutora, quando a gente chora, nós estamos fazendo política com a nossa mãe.
Verdade, doutora. Quando nós nascemos, já estamos fazendo política. Então, nós somos um ser político. Não adianta. Agora, política pública é outra coisa. É você participar, criar, pensar, olha, pensei nisso. Leva lá, olha, por que vocês vamos fazer essa lei? Nós estivemos pensando nisso, né? Participar das reuniões de comissão da mulher, né? Toda quinta-feira a gente tem reunião. Isso vai no site, comunica todo mundo. A reunião é aberta. Podem assistir pela internet, mandarem suas sugestões. O que nós precisamos é que esses canais, cada vez mais, eles estejam abertos. E nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo. Agora, eu peço a você, mulher, que faça a sua parte também e venha conosco. Carol acabou de dizer aqui que ela vai participar aqui no programa, vai ajudar. A gente sempre traz, né? Sempre procura. Eu brinco muito aqui, você que me acompanha desde o início aqui do 360, eu sempre falo que às vezes tem áreas que eu procuro para trazer mulheres, é uma dificuldade muito grande. Quando vem mulheres, eu fico muito feliz, o pessoal de casa sabe, eu sempre brinco, falo, hoje é dia de mulher no programa, né? Eu estou do seu lado, com certeza. Vou fazer mais um intervalo. É o último e a gente volta para o último bloco do programa. Olha como passa rápido, né, gente? E quero reforçar, a Câmara é acessível, tá? Ela é acessível para você. Ela é a sua casa, é a casa da população. Eu volto em instantes. Estamos de volta no último bloco do 360, mas tem reprise domingo às 14h30. E é claro que no aplicativo da TV Posse você pode rever todos os programas, não só do Jornal 360, mas as matérias, tudo que você acompanha aqui na nossa emissora. Doutora Regina, nós tivemos aí a visita do vice-governador aqui na nossa cidade. Foi na segunda-feira, ele esteve aqui em Posse participando da cerimônia de abertura do Decreto de Liberdade Econômica do nosso município. Não é isso, Alice? É isso mesmo, Carol. Na noite desta segunda-feira, o vice-governador do estado de Minas Gerais esteve aqui em Poços de Caldas participando da assinatura do Decreto de Liberdade Econômica, onde 657 atividades econômicas passam a ser livres de alvará. Essa é uma medida, digamos assim, que tem impactos mais de médio e longo prazo, mas ela é fundamental, porque ela gera um movimento de simplificação e de melhoria do relacionamento do poder público com o setor empresarial. O setor empresarial brasileiro, ele sofre com uma série de exigências que são exageradas, não é? Então, esse movimento de liberdade econômica, ele melhora muito o ambiente econômico e a médio prazo vai aumentar os investimentos. Diversas autoridades políticas aqui da nossa cidade estiveram presentes na assinatura deste decreto, inclusive o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Poços de Caldas, que aproveitou para fazer um balanço de como estão as atividades aqui na nossa cidade e, é claro, que muda a partir de agora. O que muda na prática é tornar um ambiente de negócios mais amigável ao empreendedor. Hoje a burocracia é um pouco excessiva, né? A gente, com esse decreto, a gente está seguindo a orientação do Decreto Federal de Liberdade Econômica e também do estadual, onde a gente coloca o empreendedor como alguém que tem boa fé, alguém que está com vontade de empreender, gerar negócios, gerar emprego. Então a gente facilita esse caminho, dispensando de alvará as atividades de baixo risco e dispensando do alvará prévio as atividades de médio risco. Somente ficará com a liberação só após a fiscalização as atividades de alto risco. Então, isso facilita muito, são mais de 650 atividades dispensadas de alvará, onde vai tornar muito mais ágil o processo de abertura de empresas, consequentemente facilitando o empreendedorismo, facilitando a vida de quem quer empreender e gerar negócios. O prefeito Sérgio Azevedo garantiu que, além deste tema, também foram abordados, em particular, outros assuntos, inclusive sobre destinação de verba aqui para o nosso município. Lógico, vamos aproveitar também a oportunidade de conversar com ele, fazer algumas reivindicações da nossa cidade. Não é toda hora que a gente recebe, né, um governador ou um vice-governador aqui, e temos que aproveitar e vou passar algumas reivindicações do município para ele, para que
possa ver a possibilidade de atendimento por parte do governo do estado. É claro que nós vamos continuar acompanhando todo esse processo, né, e trazendo nos nossos telejornais o que vai mudar a partir de agora. Com imagens de Haroldo Esmeraldino, Alice Dionísio para o Jornal 360. Doutora Regina, agora eu vou passar um pouquinho para a política aqui local, apimentar? né? Não é pimentar, não, eu deixo sempre o que eu fiz. Você falou que vai apimentar. Não vou, não. Não, mas eu tenho umas perguntas importantes até para o seu eleitorado que esteve aí te acompanhando, que votou em você. Vamos trazer para a questão das eleições desse ano. O seu partido apoiou o partido do nosso prefeito eleito e a gente sabe que as contrapartidas de apoio vêm nomeações de secretarias, de cargos. Como é que está essa questão entre o seu partido e o partido do prefeito hoje? Infelizmente, Carol, nós não avançamos nessa questão. É óbvio que ganhar junto é governar junto, né? É uma frase bonita de falar, mas que não fazem, né? Então, até o momento, o progressista, ele não participa do governo, né? Ele não participa do governo, por opção aí do prefeito municipal. E nós, do progressista, também estamos, vamos dizer, deixando de lado nessa questão, já que não cumpriram com um acordo que existe, que é normal. Isso não é um acordo imoral, muito menos ilegal. É normal você apoiar. Nós demos 1 minuto de TV, porque nós tínhamos o Patriota também. Sim. 1 minuto de TV, e para você ver, nós não temos nenhuma secretaria, nem segundo escalão. Nós não temos absolutamente nada. Há uma conversa com a prefeitura? Olha, já tentaram marcar várias vezes, desmarcam. E eu, sinceramente, eu tenho mais o que fazer, sabe? Eu tenho bem mais do que fazer do que ficar sentada esperando uma decisão aí de cumprir com um acordo político, lícito, legal e moral, normal de qualquer situação. Porque nós temos pessoas com competência para ocuparem cargos, e temos muitos cargos. Embora eu acho que a prefeitura, ela já passou da hora de fazer uma reforma administrativa importante, dentro de uma legalidade, sem prejuízo de ninguém, de nada, mas uma reforma que realmente pudesse dar uma enxugada na máquina pública, que realmente está bastante inchada, uma folha de pagamento gigantesca. E quando o prefeito precisa dar um aumento real e não só o repasse da inflação, ele não tem como valorizar aqueles servidores que estão trabalhando, que realmente estão à frente, que estão enfrentando e trabalham com carinho e compromisso com a prefeitura. Mas isso não é um problema do prefeito, né, de resolver. Quem assume a prefeitura tem o ônus e tem o bônus. Por que você não veio candidata a prefeita esse ano? Porque houve conversa entre partidos, a gente sabe, né, no momento em que eles estavam se formando, escutamos seu nome como possível candidata e no final não aconteceu. A minha decisão... E eu sei que você tem vontade de ser prefeita. Quem não tem vontade de ser prefeita aqui? Eu não tenho, doutora. Eu vou continuar entrevistando, tá bom, os prefeitos? Não, mas eu tenho... Eu não vou dizer... Eu vou continuar aqui, ó, entrevistando todo mundo. Só entrevistando. Isso, eu fico aqui, Não, mas eu, por exemplo, eu tenho vontade, sim, claro que eu tenho. Tanto é que em 2016... Por que você não pleiteou? Eu coloquei meu nome. Porque foi uma decepção tão grande em 2016, Carol. Tão grande. Lembrando que a doutora Regina também foi a primeira mulher a ser candidata a prefeita em Poços de Caldas. A primeira mulher, mas esqueceu... um marco importante desse. Eu tive a coragem e a determinação de colocar meu nome, mas infelizmente Poços ainda, eu acho que não aceita em pensar uma mulher na prefeitura de Poços de Caldas à frente, nesse cargo, um maior cargo. A gente volta para o machismo estrutural que nós falamos também atrás. Tem a ver com a questão estrutural, tem a ver com a questão que nós conversamos lá no começo, voto feminino, né? Se eu tivesse o voto feminino para prefeito... É uma cultura se mudar. É um passo a passo, é conscientização da importância da mulher ocupar espaço. Então, veja bem, eu não tive uma votação das mulheres. Deixa eu fazer um giro de notícias, eu vou para a última pergunta, a gente está chegando aqui no finalzinho, daqui a pouco você tem Jornal da Cultura às 21 horas. Vamos girar e ver o que está acontecendo aí no Brasil, no mundo e na nossa cidade. Nova moeda digital chinesa visa controle sobre economia e sociedade. E-Yuan permitirá extrair e analisar enorme conjunto de dados sobre cidadãos. Projeto é forte golpe às fintechs do país.
Beneficiário pode ter que devolver auxílio emergencial na declaração do imposto de renda. A abertura para entrega será em 1º de março e segue até 30 de abril. Pessoas com rendimento acima de R$22 mil no ano passado serão obrigadas a restituir a assistência recebida. O governo de São Paulo determina a restrição de circulação das pessoas no horário das 11 da noite até às 5 da madrugada em todo o estado a partir desta sexta-feira. 3 atletas de Poços de Caldas sobem ao pódio na Copa América de Downhill. O atleta olímpico Renato Rezende ficou em 2º lugar. Em 3º, Kaique Milani. E na 4ª colocação, Guilherme Ribeiro. Pois é, gente, o diretor entra aqui me espremendo com o horário, viu? É desse jeito. Eu conto os bastidores. Eu nem consegui responder direito. Doutor, é a última. Essa última você vai ter que me responder sim ou não, fechado? Sem responder. Nossa. Eu vou te falar a pergunta aqui. Tá bom. Ainda falando de política local, nós falamos aí, né, do partido, dessas questões políticas de acordo, né, de união de partidos e depois cargos que são distribuídos, que são secretarias. A minha pergunta é, se hoje o prefeito te convidar para assumir a Secretaria de Saúde, você aceitaria? Não. Não assumiria? Não. Então vamos embora. Eu não posso explicar? Pode, rapidinho você pode. Posso, vamos lá, bem rapidinho. Porque eu tenho que responder à votação, as pessoas que acreditaram em mim e estar na Câmara representando a população e não sendo, vamos dizer aí, uma serviçal, vamos dizer assim, do prefeito. Mesma ideia para uma possível candidatura em 2022 de deputada? Por hora, sim. Por hora, sim. Tá bom, então já tenho uma luz aí ó, lá no fim do túnel. Doutora, muito obrigada. Obrigada, viu, Carol? Prazer bater um papo com você, levar tanta informação importante. O mais importante, mulher, deixar o espaço aberto para você nas políticas do nosso município. Tem mulheres aqui para te escutar e para te ouvir, viu? Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, um beijo para vocês. Tchau, tchau. E eu te vejo na semana que vem. A gente tem reprise domingo às 14h30. Até lá. Até lá.